Em 1895, foi criada a Sociedade Fabiana na Inglaterra. 2 nomes de pesos vieram ao Brasil pouco depois para treinar e espalhar essa doutrina que era se infiltrar nas instituições, na mídia, nas faculdades e fazer uma engenharia social na sociedade brasileira e mundial. Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Bernard Shaw, H.G. Wells e muitos outros nomes de peso para esse trabalho treinaram pessoas que começaram no Brasil e nos Estados Unidos, em boa parte do mundo, aplicar as técnicas de tomada de espaço. Para entendermos um pouco melhor como que eles se infiltraram até mesmo nas religiões, assiste esse curto filme baseado em um dos livros best-seller chamado The Naked Communist, de Cleo Skousen. Traduzindo para o português, o comunista exposto, ou o comunista nu. Se vocês puderem comprar esse livro, andem rápido, porque em breve alguns ministros aqui da nossa Suprema Corte começarão a proibir livros, dizendo que são fake news. A América é como um corpo, e sua saúde é um tripé: o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Se alguém enfraquecer essas 3 áreas, a América desaba de dentro. Palavras de Joseph Stalin. Agenda: o plano para a destruição da América. Esta história começou de fato para mim no verão de 1992. Eu recebi um telefonema de um senhor mais velho, um escritor, e ele me perguntou se eu poderia representá-lo numa reunião na Universidade de Berkeley, Califórnia. Ele me disse que o Partido Comunista na América estava dividido em sua ideia de como derrubar os Estados Unidos. Alguns ainda eram a favor de uma revolução armada e outros falavam de usar políticas públicas para atingir esse objetivo. E ele estava curioso com o que eles tinham a dizer, pois depois que o Muro de Berlim caiu e a União Soviética se dissolveu, o mundo inteiro estava dizendo que o comunismo estava morto. Então por que eles estavam reunidos? O que estavam pretendendo? Então a ideia de participar dessa reunião me pareceu interessante. E a primeira surpresa que tive foi quando entrei no auditório. Eu esperava que estivesse cheio dos radicais da faculdade, mas em vez disso, eram senhores de 50, 60 e 70 anos, profissionalmente trajados e com pastas. Então percebi que podia ser um pouco mais sério do que imaginava. Ouvi atentamente como eles elaboravam seus planos e sua agenda, como eles planejavam se infiltrar nas instituições americanas para nos influenciar na direção que eles queriam. Por exemplo, para destruir as nossas famílias, eles queriam promover a ideia de convivência ao invés da ideia de casamento. Queriam afastar as crianças dos pais com programas do governo para idade cada vez mais jovens. Também queriam ficar por trás do movimento feminista porque foram muito bem sucedidos em fazer a cabeça das mulheres descontentes com casamento e maternidade. Já para destruir os negócios, eles queriam ficar por trás do movimento ambiental, pois viram no movimento ambiental a possibilidade de criar um mecanismo capaz de criar regulamento e burocracia suficiente para desestimular o crescimento dos negócios. E para destruir a nossa cultura religiosa e moral, eles disseram assim: se conseguirmos que os americanos aceitem a homossexualidade, então eles começarão a extinguir os tradicionais valores morais. Me lembro de ter pensado, este plano não parece muito realista. Pelo menos não é algo que eu deva me preocupar durante a minha vida. Então, 15 anos depois, fui nomeado pelo governador para ser um representante do Estado naquela legislatura. Eu vivia no meu distrito há apenas 2 anos. Então pensei que seria uma boa ideia escrever uma carta todo mês para o editor. Cada mês escrevia sobre um assunto diferente.
Em janeiro de 2008, estava pensando sobre o que escrever e me lembrei dessa reunião de 1992. Pensei nas metas que eles haviam traçado e onde a América estava hoje, e eu não podia acreditar em como eles tinham sido bem-sucedidos, pois as famílias estavam se desintegrando completamente e o movimento ambientalista se tornou a força mais poderosa para destruir o livre mercado. E leis sobre crimes de ódio estavam sendo analisadas, tornando crime dizer qualquer coisa contra o movimento homossexual. Então percebi que as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo. Alguns dias depois de eu escrever a carta, as pessoas protestavam na capital Washington. Houve inclusive uma reportagem no Jornal da Noite. Comentários controversos agitaram os deputados hoje depois que um deputado novato alegou que a agenda comunista se infiltrou na opinião pública americana. E mais de 40 cartas tinham sido publicadas em resposta ao que eu havia dito. Oi, eu só queria dar meu apoio ao que você escreveu no artigo do jornal. Não deixe que eles te humilhem. Até. E assim percebi que tinha acertado alguma coisa. Inclusive, uma das cartas escritas em minha defesa mencionou um livro publicado em 1958 que denunciava uma agenda parecida com aquela que conheci na reunião. O livro se chama O Comunista Nu, de Klaus Carlsen, um antigo agente do FBI. E nesse livro são documentadas 45 metas comunistas a partir de 1958. E conforme lia a lista, eu percebia que seu propósito era destruir a América por dentro. Meta número 28. Eliminar a oração nas escolas, alegando que ela viola o princípio de separação entre igreja e Estado. Meta número 40. Desacreditar a família como uma instituição, encorajar a promiscuidade e facilitar o divórcio. Meta número 17. Assumir o controle das escolas, usando-as como meio de transmissão do socialismo. Facilitar o currículo escolar e tomar o controle das associações de professores. Meta número 24. Eliminar todas as leis que são contrárias ao que é obsceno, chamando-as de censura e de violação da liberdade de expressão. Meta número 25. Quebrar padrões culturais de moralidade, promovendo a pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Meta número 26. Apresentar a degradação e promiscuidade homossexual como normal, natural e saudável. Metas números 20 e 21. Infiltrar-se na imprensa, assumir o controle dos postos-chave do rádio, TV e cinema. Meta número 27. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a ideia de religião revelada pela ideia de religião social e desacreditar a Bíblia. E eles realizaram quase todas as metas. E parecia que ninguém estava percebendo. Nos últimos 50 anos, eles estavam trabalhando ativamente nos bastidores, nas sombras, tentando mover nosso povo e nossa cultura numa direção que foi projetada para nos destruir.